Ação do Espírito Santo nesta noite. Quem achou, diga amém. Então vamos meditar a leitura oficial do culto dessa noite, no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 9, irmão. 9 até o 13. Graças a Deus. Vamos ler com bastante atenção. E todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto? E fazer nós ouvir as coisas antigas. Apresente as suas testemunhas para que se justifique e para que se ouça. E se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creeis, entendeais em eu sou o mesmo. E quem antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus tem uma bênção para você nessa noite. Quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer para o seu filho, para o seu servo nessa noite. Quem crê assim? Glória a Deus. Aqui temos um pedido de oração. Ana e família pede oração para a viagem. Os irmãos vão viajar. Que Deus proteja os irmãos na ida e na chegada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem necessita mais de oração? Ergue suas mãos. Vamos orar para que Deus possa continuar abençoando o seu povo, abençoar a sua igreja. Bendito eterno Deus, em nome de Jesus, meu Pai, estamos mais uma vez nessa noite na tua santa e poderosa presença. Deus da glória, abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, aqueles que têm colocado nessa noite, meu Pai, para receber algo importante, algo poderoso que vem lá da tua glória, meu Pai. Ó Senhor, mas para isso é necessário que o Senhor ouça a oração de cada um do seu povo, a oração de cada um dos teus servos. Ó meu Deus e meu Pai, que as nossas palavras de oração, que as nossas palavras de necessidade não fiquem somente essas quatro paredes e debaixo desse teto, não, como o Senhor ouviu lá no tempo outrora, a oração de Daniel na imagem daquele rio. Ouça também, meu Pai, a nossa oração e as nossas súplicas e a necessidade de cada um do seu povo nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus já tem falado conosco esta noite. Temos ouvido a voz do Espírito Santo falando diretamente ao nosso coração. Tem certeza, irmãos, que Deus tem uma bênção reservada para cada um de nós essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, está conosco aqui o nosso querido pastor presidente, pastor Antônio, juntamente com a sua esposa. Portanto, eu gostaria de passar já a direção do trabalho ao nosso querido pastor, pois ele é o pastor presidente, o pastor dessa igreja, irmãos. Pastor Antônio, com a direção do trabalho.
Muito bem, meus amados irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui na congregação da Morangueira, né? Aqui é Morangueira ou é Morangueirinha? Morangueira mesmo, né? Congregação da Morangueira, nós estivemos aqui já logo nos primeiros dias que a gente chegou em Maringá. Nós estivemos aqui, preguei aqui num sábado à noite, no trabalho das irmãs. Minha esposa pregou no domingo pela manhã, meu filho pregou no domingo à noite. E para nós é uma satisfação nesse instante poder estar aqui com nossos amados irmãos. Porém, eu quero agradecer aqui as boas-vindas, né, da congregação, nossos irmãos que aqui estão, né, irmão Jonas, né, irmão Ronaldo, irmão Gerson, né, evangelista irmão Gerson, os presbíteros que aqui estão. Esse aqui eu não sei o nome ainda. Presbítero irmão Isaías, é daqui mesmo? É. É, muito bem. Nosso irmão que fez a leitura aqui, evangelista irmão Pedro, o pastor Ailton, e o missionário irmão Reginaldo. E esta orquestra bonita aí, né? Poxa, apenas que eu cheguei no fim, né? Cheguei no fim. Mas temos aí diversos músicos executando seus instrumentos. Até você está aí, o nome dele também esqueço de vez em quando. Irmão Édipo, né? Que Deus abençoe. Nós sabemos que o reino de Deus é um só na terra. E tudo que nós fizermos em prol do reino de Deus, Deus tem para nós uma recompensa, né? Uma recompensa para cada um de nós. Então, eu estou devolvendo aqui a direção do culto nesse instante, depois a gente estará falando, mas agradeço aqui nesse momento essa consideração do nosso irmão que está dirigindo. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos já ouvir as irmãs adorando o nome do Senhor. As irmãs estão preparadas para adorar o nome do Senhor. E logo após, a mocidade não estão preparada. Não veio, né? Chuva atrapalhou um pouquinho, muito dos nossos jovens viajando. Mas vamos ouvir a nossa irmã adorando o nome do Senhor esta noite. Tenho certeza que o Senhor Deus tem uma palavra reservada para mim, para você. Ele não reúne o seu povo em vão. O Senhor tem uma mensagem ao nosso coração. Após as irmãs, eu queria ouvir uma saudação aqui com o nosso missionário, irmão Isaías, trazendo aqui uma saudação para a igreja. Faz tempo que a igreja não ouve o nosso irmão Isaías. Ele trabalha ali mais em Piabiru, mais na cidade de Piabiru, então quase não está aqui conosco. Então vamos ouvir aqui uma saudação. Chegou também nosso pastor Pedro Franchetti. O pastor Antônio conhece o pastor Pedro Franchetti, um grande homem de Deus, um dos construtores aqui dos templos da cidade de Maringá. Uma bênção nas mãos do Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Mostra o caminho.
para que eu possa te adorar. Diante do trono vou me derramar, diante do trono eu vou adorar, como um vaso de alabastro, a minha adoração ofereço a ti. Diante do trono vou me esquecer de tudo aqui e te bendizer. Tu és meu tesouro, és incomparável, outro igual não há. Aleluias, és incomparável, Senhor Jesus. Mostra o caminho da santidade, ó Pai, para que eu possa te adorar. Diante do trono vou me derramar, diante do trono eu vou adorar, como um vaso de alabastro, a minha adoração ofereço a ti. Diante do trono vou me esquecer de tudo aqui e te bendizer. Tu és meu tesouro, és incomparável, outro igual não há. Diante do trono vou me derramar, diante do trono eu vou adorar, como um vaso de alabastro, a minha adoração ofereço a ti. Diante do trono vou me esquecer de tudo aqui e te bendizer. Tu és meu tesouro, és incomparável, outro igual não há. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir agora uma palavra, uma saudação com o nosso irmão Isaías. E após o irmão Isaías, o grupo de jovens, o grupo Ases, vai estar adorando o nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, assim que o irmão Isaías estiver encerrando, o grupo já inicia. A Ele toda a honra, toda a glória, é aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Eu quero saudar toda a amada igreja com a paz do Senhor. E desde já eu declaro que estamos de pé, porque a igreja do Morangueira está orando por nós, né? Quando o pastor Nilson assumiu aqui, eu disse: pastor, a gente tem uma missão. Eu ia missionar a Márcia, e ele falou: eu quero instituir vocês já como missionário do Morangueira. E nós estamos aí fazendo algumas regiões onde tem pouco recurso, né? A igreja do Morangueira sabe muito bem que nós tivemos, com a ajuda do pastor e do povo do Morangueira, a gente levou bastante calçados, roupas usadas, né? Quantos irmãos são testemunha disso? Amém, isso. Então, todo mês a gente fazia essa coleta, e como acarretou bastante trabalho durante 6 meses para cá, nós fiquemos
afundado naquele fundão ali de Barbosa Ferraz, Piabiru, né, Orilândia. Então, são uma região que a gente é muito longe e os carros se locomovem em estrada de chão, de lama. Então, quando a gente é convidado para fazer ministração, um certo dia, no final do ano, nós atolemos o carro, era quase meia-noite. Eu olhei para minha esposa, eu falei, o que Deus quer de nós? E ela falou, Deus quer isso aqui, então vamos empurrar o carro, sair desse local aqui e Deus vai continuar dando graça. E em todos os lugares, irmão, para prestar conta do nosso trabalho que nós passamos, alguém pergunta, da onde vocês são? Nós somos de Maringá, da igreja do Morangueira, tá? Então, continue orando ao nosso favor, continue agradecendo a Deus, porque o Senhor sempre ele escolhe alguém para falar, esse vai fazer, né? Então nós não tem como correr, não tem como recorrer, não tem como dialogar com ninguém. Nós temos que fazer o chamado de Jesus Cristo. Então, existe muitos assentamentos naquela região. Então, aonde a gente chega para dirigir um culto, os irmãos perguntam e dando estudo sobre dízimo. E esses dias eu participei de um estudo sobre dízimo, irmão. E o pastor falou, irmão, fale o que Deus tocar no seu coração. E eu falei que os irmãos tinham que dar dízimo aquilo que eles tinham em casa. E sabe o que aconteceu nas próximas semanas? Os irmãos começaram a levar galinha, pato, ganso para a igreja, leitoa, e dizendo, aqui é o nosso dízimo, pastor, então se vira, faça alguma coisa com isso aí. Então, graças a Deus, o Senhor nos escolheu para trabalhar desta forma. Estou com muita saudade desta igreja, e durante esta semana eu dei uma escapadinha aqui para Maringá, já sabendo que o pastor estava aqui, o pastor presidente, uma honra o conhecê-lo, tá? Para mim vai ser uma honra e vou levar isso para minha esposa hoje não pôde vir, porque está muito ocupada, mas nós estamos orando em favor desta igreja, e ore por nós, e logo em breve, de repente, a gente termina essa maratona aí, nós estaremos aqui abraçando de novo, junto com os irmãos aqui, dando glória a Deus e aleluia, e eu tenho uma plena certeza, cada trabalho que você faz, cada ato que você faça a obra missionária, eu tenho plena certeza, não importa o que você faz, de repente você não pode chegar até lá, mas você pode ser um contribuinte, você pode ser um colaborador nesta grande obra missionária, e temos uma plena certeza, o Senhor está registrando tudo, amém? Eu agradeço a todos, continue orando ao nosso favor, e quem sabe neste início de ano aí, nós estaremos mais frequentando aqui, nós vamos tentar tirar umas férias, um fôlego, para estar mais em Maringá, e estamos com os irmãos para a honra e glória de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos jovens já se aproximam para adorar o nome do Senhor, e logo após o jovem, queremos ouvir um hino com a nossa orquestra. Nossa orquestra vai solar um hino para adoração ao nome do Senhor Jesus, tá? Grupo AS cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém?
Amém. Nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir então a nossa orquestra que vai adorar a Deus com o hino e logo após nosso copastor, presbítero Ronaldo, fazendo as apresentações dos irmãos e o conjunto Louvor pela Fé também adorando o nome do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Quero lembrar aos irmãos que o nosso pastor Nilson não está presente porque está com a família em viagem ao litoral. Tirou uns dias aí de descanso, mas nós estamos aqui orando ao seu favor, que Deus dê a ele graça, segurança e paz. Louvado seja Deus. Já quero desde já agradecer aos nossos irmãos que vieram ali da sede, que está aqui cooperando conosco, o nosso irmão Ailton, né? O Isaías, que está aí também presente, encontrei ele hoje na cidade, né? Graças a Deus, é uma alegria estar aqui. O nosso irmão evangelista Gerson, e está nos dando a honra, o nosso pastor, né, Pedro, de estar aqui nesta noite. Eu agradeço, né, toda essa orquestra que está aqui, para estar adorando ao Senhor. Que tudo que nós fizermos aqui hoje seja para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Está aqui em minhas mãos o nome de Luiz, amigo do nosso irmão Davi, o David. Quem é? Quem está?
Irmão, esta é a casa do Senhor. Seja bem-vindo. É uma alegria e um prazer ter você aqui. Volte mais vezes a adorar ao Senhor Jesus. Está também a nossa irmã Sandra, a neta da irmã Ana. Onde está? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Né? Se sinta bem na casa do Senhor. Está também o jovem Alisson, o primo do jovem Felipe. Onde está? Irmão, é uma alegria ter você no nosso meio, tá bom? E agora sim, tem mais alguém que nos visita aqui? Então estão todos de casa. Agora sim eu quero te pedir para ficar de pé, por gentileza. Está aqui o nosso pastor presidente, Antônio Ferreira, e a sua esposa, irmã Iolete. E como vamos dizer ao nosso pastor e à nossa pastora e aos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama vocês. Quero convidar aqui o grupo de louvor Restaurar para estar adorando ao Senhor. Se você não cumprimentou o seu irmão do lado, aproveite, cumprimenta o seu irmão, aquele que você ainda não cumprimentou, se alegra com ele, porque o Senhor tem preparado este dia para nós estarmos aqui. Depois de um dia de bastante calor, o Senhor manda uma chuva de tarde para refrescar, para nos dar graça, né, Paulo? Para nos dar vitória. Sim ou não, Paulo? Louvado seja Deus. Som. Aleluia. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos juntos adorar ao Senhor, dizendo que Ele é digno de toda honra e de toda glória, que Ele é santo, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que tens feito por nós, pelo teu imenso amor para conosco. Grande és tu, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Você que sabe, cante conosco. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, nós te saudamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpago. Louvores, honra e glória, aleluia, força e poder para sempre, honra e glória ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus todo
Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Seja exaltado o Senhor. Seja exaltado em nosso meio, ó Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno, Senhor Jesus. Só tu és digno, Senhor Jesus. Só tu és digno, Senhor Jesus. Só tu és santo, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia, minha alma te engrandece, Senhor. A minha alma te louva, Deus. Desce sobre nós a tua água, Senhor, lavando o nosso coração. Aleluia. Tu és amado da minha alma, Senhor. Aleluia. Grande és tu, Senhor. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias! Oh, louvado! Oh, Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos ouvir agora nosso cooperador, irmão Paulo, que vai trazer a leitura das contribuições. Em seguida, nosso diácono, irmão Dejair, adorando a Deus enquanto nós contribuímos com a obra do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Se você quer saber sobre esse hino, só lê Apocalipse capítulo 5. Vai estar lá descrito exatamente o que fala essa canção. Lucas capítulo 21. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 21. Pode ser assim mesmo? Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar
2 pequenas moedas de cobre, e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Meus irmãos, na minha humilde opinião, essa viúva deveria ser mais pregada em nossos púlpitos, e não somente em palavra de oferta, pastor. Na minha humilde opinião, porque trata-se de uma referência para a história da humanidade. Porque vamos lá, se o Micael chegasse no meu escritório amanhã e falasse assim: preciso mover essa ação aqui, eu ia fazer a seguinte qualificação dele na petição inicial: Micael Tarsis, vírgula, funcionário público, vírgula, casado, vírgula, residente, domiciliado, tal. Essa é a qualificação do Micael. Mas vamos lá para a qualificação que está dessa mulher: fulana de tal, vírgula, pobre, vírgula, viúva. Gente, essa era a qualificação dela. E aí, a gente fala nos púlpitos que essa foi uma oferta de gratidão. E aí eu pergunto para você, Luiz, gratidão a quê? Se ela era pobre, velha e viúva. Qual era o motivo da gratidão dessa pobre senhora? Por isso que ela deveria ser mais pregada em nossos púlpitos, e não somente numa oferta. Porque vamos lá, vamos pensar nos dias daquela época. Se ela era velha, fatalmente era meio difícil ela conseguir um emprego. Sim ou não, Ronaldo? Se ela era pobre, provavelmente ela não tinha uma renda fixa. E se ela deu todo o seu sustento, como diz a palavra, significa que provavelmente naquele mesmo dia ela não tinha mais para comprar o pão. E tem um outro detalhe, porque hoje, nos dias de hoje, vamos falar de Brasil, é normal uma senhora, quando está no seu estado de velhice e viúva, tem a aposentadoria do marido. Mas eu acredito que não era a realidade dessa mulher. Então, gente, gratidão a quê, meus irmãos, que ela tinha? E eu vou falar a minha humilde opinião. Eu acho que ela era grata simplesmente por entender que Deus era suficiente na vida dela. Porque provavelmente, também minha opinião, aquela oferta já era fruto de uma provisão de Deus na vida dela. E ela, por se entender que Deus era suficiente na vida dela, ela ofertou tudo que tinha, a ponto de acontecer algo, o mais importante de toda essa passagem, que não é o valor, não é a qualificação dela, e sim Jesus testemunhar. Porque a gente acabou de cantar aqui, ó, as coisas não acontecem por acaso. Ele está no trono. Lá no trono onde ele está, de Jair, tem os anciãos, tem os anjos que estão cantando santo, santo. E aí ele está no trono nessa hora. E ele está ali assim, ó, será que nessa hora que ele está no trono e você vai ofertar, ele vai falar: olha lá, tá vendo aquela oferta do Jonas? Tá vendo aquela oferta do Douglas? Ele está dando o seu melhor. Porque o que mais vale para nós é Jesus testemunhar da gente, também na hora das nossas ofertas. Vamos orar a Deus? Fique em pé, por favor, e assim você vai contribuir, ofertar. O irmão Dejair vai louvar o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E obrigado, Pai, porque o Senhor é suficiente na nossa vida.
o que temos, o que somos, o que fazemos ou o que falamos, pouco importa, Pai. O importante é o Senhor ser suficiente na nossa vida, Pai. E essa oferta que os seus filhos irão ofertar nessa noite, Senhor, que seja para o sustento da tua obra, o mantimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Esse hino que estarei louvando tem por título Abre o Coração. E nesse momento, abre a carteira também, né? Vamos abrir a carteira, mexer aí no bolso também, que vai sair muita coisa. Pode soltar a mão. Aleluia! Abre o coração, escute a voz amiga que fala com você. Não é ilusão, é realidade. Jesus te ama. Hoje Deus marcou o encontro com você. Basta só você acreditar. Levante a cabeça e comece a lutar. E a vitória com certeza vai chegar. E hoje as barreiras vão cair em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra que a fé remove montanhas. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Abre o coração, escute a voz amiga que fala com você. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Escute só esse recado. Levante a cabeça e começa a lutar. E a vitória com certeza vai chegar. E hoje as barreiras vão cair em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra que a fé remove montanhas.
mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra eu e você. Abre o coração, escute a voz de Deus. Abre o coração, Jesus te ama. Abre o coração, escute a voz de Deus. Abre o coração, Jesus te ama. Amém. Convido a igreja a colocar-se em pé e vamos então receber aqui o nosso pastor presidente que vai trazer a mensagem do Senhor. Quero dizer aos irmãos que nos ouvem pela internet, Deus tem uma palavra ao teu coração esta noite, portanto, fica ligadinho conosco e ouve a voz do Senhor. Muito bem, meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, convido-vos para abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1, que nos diz a palavra do Senhor. A epígrafe desse texto nos diz o seguinte: Eliseu prediz abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esta mesma hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Amém, Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nesse instante, quero dizer para os irmãos que o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, visto que hoje é o culto da vitória, né? Quantos aqui acreditam que Deus tem uma vitória para a tua vida nesta noite? Amém? Nós sabemos que nós vivemos em um mundo conturbado, né? Vivemos em um mundo conturbado, cheio de tantas consequências difíceis na vida de cada ser humano. Quando tudo está bem na nossa vida, às vezes nós ainda ficamos desconfiados, né? Porque a qualquer momento as coisas acontecem e parece que tem momento que as coisas, a mesma coisa está flutuando em águas tranquilas, mas de repente o barco vira, né? E você não sabe nadar. É uma das coisas mais difíceis, é quando nós estamos navegando, mas não sabemos nadar. Às vezes dentro de 2 metros quadrados a pessoa morre afogada, porque ele não sabe nadar. Porém, nós sabemos que quando Deus está no controle do nosso barco, mesmo que a tempestade se levante, mas nós temos um livramento que nós alcançamos da parte do Senhor nosso Deus. Esse texto que eu tenho lido aqui, ele é um texto histórico que fala de um acontecimento
mas todo acontecimento na nossa vida é uma consequência de alguma coisa que às vezes ficou lá atrás. E a cidade de Samaria, aqui citada dentro do texto, ela era nesse tempo a capital de Israel. Mas alguém pode dizer assim, mas a capital da nação de Israel não era Jerusalém? Até que era. Mas a Bíblia nos conta que uma certa feita, depois do rei Salomão, quando assumiu o reinado de Israel, filho de Salomão, chamado Roboão, e ele teve alguns momentos circunstanciais no seu governo, e um outro homem chamado Jeroboão, ele usufruiu daquela fraqueza de Roboão e dividiu a nação de Israel, levando consigo 10 tribos, e ficou somente 2 tribos fora daquele contexto que formava então a nação de Judá, com capital em Jerusalém. E Samaria passou a ser chamada a capital da nação de Israel, que era chamada Reino do Norte, e Judá era chamado Reino do Sul. Quero que os irmãos prestem bem atenção, para nós ver no contexto desta história, o desfecho que aconteceu lá na frente. Deus não se agradou daquilo que foi feito, aconteceu muitas coisas durante aquela trajetória, e Samaria era uma cidade cercada, era uma cidade murada, era uma cidade fortalecida, e seus habitantes se protegiam atrás dos seus muros, dos muros da cidade de Samaria, mas saíam pela manhã para ir para o campo, para trabalhar, para criar as suas criações, para plantar, para colher, e à tarde retornavam para a cidade. Mas no decorrer dos anos, aquele erro cometido e os pecados, as transgressões do povo daquela nação de Israel, levou Deus a permitir e até incitar um adversário. Muitas vezes existe coisa na nossa vida que às vezes é até uma permissão de Deus, para que nós venhamos lembrar que existe um Deus que nos salvou, que falou conosco, que fez nós conhecer Ele, e que nós precisamos se aproximar do nosso Deus. Precisamos de buscar a Ele, de reverenciar o Senhor nosso Deus. E Samaria, portanto, estava distante. Havia até então guerras contra Judá, havia uma discriminação, tanto que quando Jesus chegou em Samaria, todos nós conhecemos o texto, no capítulo 4 do Evangelho de João, que Jesus, atravessando Samaria, ele parou em uma localidade ali próximo, uma pequena cidade chamada Sicar, e ele chegou junto a um poço chamado Poço de Jacó, porque por ali já tinha passado Jacó, que era um dos patriarcas, e os seus filhos, enfim. E ali Jesus encontrou com uma mulher, que a Bíblia chama de mulher samaritana. E quando Jesus olhou para ela, que estava tirando água daquele poço, que era um poço tradicional, e que até hoje aquele poço está lá e é conservado, e é guarnecido, e todo turista que chega ali para beber água, ele tem que pedir um copo d'água, e tem os guardas que estão cuidando ali, fardados, eles tiram a água com aquele instrumento antigo, que um chama de sari, enfim, e serve um copo d'água para cada viajante que ali chega. Mas Jesus era um viajante naquele tempo, que estava atravessando aquela região, e quando aquela mulher olhou e viu Jesus assentado próximo do poço, e reconheceu no seu semblante que ele era um homem judeu, ela já ficou toda desconfiada. E quando Jesus olhou para ela e disse: "Você pode me dar um copo d'água?" Ela disse: "Como tu que és judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana?" Ela disse ainda: "Você não sabe que judeus e samaritanos não se comunicam?" Tudo isto porque lá atrás
houve uma divisão, porque lá atrás houve divisão de nação do sul, nação do norte, e houve intriga entre aqueles povos. Porém, neste tempo, desse texto que eu acabei de ler, foi um tempo de disciplina para a cidade de Samaria. O rei da Síria pegou todo o seu exército, acampou nos portais da cidade de Samaria. E ali ninguém mais podia sair, ninguém podia entrar. Então ninguém podia sair para plantar ou para colher. E a cidade entrou em crise. Nós sabemos, meus amados irmãos, que muitas vezes uma nação entra em crise. Às vezes um estado entra em crise. Nós estamos vendo agora, um estado aqui do norte, do nordeste do nosso país, que está em crise. E neste dia até o governo declarou lá, fez uma declaração de miséria, que o estado não tem mais dinheiro nem para pagar os funcionários que trabalham. É uma crise no estado. Então Samaria entrou em crise, porque foi cercada pelos adversários. Ninguém mais podia entrar nem sair. Porém, dentro da cidade de Samaria, tinha um profeta chamado Eliseu. Nós temos que entendermos que nem tudo está perdido. Nós podemos entrar em crise, podemos sofrer circunstâncias, às vezes de alguma coisa que nós fizemos lá atrás, e vamos colher frutos amargos. Mas uma coisa nós devemos ter certeza, que nós que conhecemos a Deus, que somos servos do Deus Altíssimo, Deus está no controle da situação. Deus nunca desampara nós de uma vez por todas. Ele até permite que as coisas aconteçam. Às vezes Deus permite que uma pessoa vá a um hospital, não para fazer visita, mas por causa de uma circunstância que aconteceu na sua vida, e ele precisou de um tratamento, de algum procedimento médico, e ele vai até o hospital. E ele não imagina, às vezes, que ele está indo lá, porque é necessário que ele possa fazer algo dentro daquele hospital, por alguém que está ali perecendo. Nós devemos de entender, ou procurar entender, os desígnios de Deus na nossa vida. Quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que Deus é capaz de deixar nós entrar em momentos de tempestade na nossa vida. Em momentos, muitas vezes, que nós não queríamos. Mas dentro de tudo isso, Ele tem um projeto a ser executado. Muitas vezes Deus tem um projeto a ser executado e que é necessário que aconteça determinadas coisas para que esse projeto venha a ser executado. Porém, o que estava acontecendo que dentro de Samaria tinha um profeta. E a situação, creio que alguns irmãos, a maioria já leu esse texto, do capítulo 7, 2 Reis. A situação era tão grave dentro de Samaria, que a Bíblia diz que se comprava uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, 80 peças de prata, para se comprar uma cabeça de jumento. Agora, se nós for perguntar, quem de nós aqui quer comprar uma cabeça de jumento? Alguém dos irmãos queria comprar uma cabeça de jumento para comer? Ninguém quer comprar, porque nós vivemos num lugar de fartura. Nós vivemos num lugar que se planta, que se colhe, que se produz, que se industrializa, que se trabalha, que se recebe. Nós vivemos num país ainda até maravilhoso, porém tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que diz, meu Deus, eu estou com vontade de morrer, eu estou com vontade de sumir daqui. Você vai ver, a pessoa tem um corpo perfeito, a pessoa tem uma casa para morar, a pessoa às vezes tem um carro para andar, tem um emprego onde ele pode ganhar ali alguma coisa suficiente para manter a sua vida, e ele está desesperado por uma coisa às vezes tão pequena. Aí você encontra outro que não tem a perna para andar, está dizendo, meu Deus, quem me dera que alguém me desse uma cadeira de roda, se contentaria com uma cadeira de roda,
Às vezes o outro que está com o seu corpo perfeito está reclamando, dizendo: Deus não olha para mim, Deus não me enxerga. A gente entra às vezes numa UTI, irmão, que eu tenho entrado muito para visitar a pessoa, orar pelas pessoas que ali estão. Você chega lá, você encontra às vezes um sorriso no rosto, nos lábios de uma pessoa que está internada, cheia de aparelhos pelo corpo, às vezes numa situação fria. O UTI é um lugar frio, é um lugar sombrio ali, mas ali dentro, Deus tem visitado pessoas ali dentro, e tem arrancado dali, através da sua mão poderosa. E Deus me leva a dizer aqui nesta noite, irmão, que nós precisamos mais de agradecer ao nosso Deus. Nós precisamos mais de reconhecer o que Deus tem feito por nós. O que Deus tem feito por nós. O irmão que me antecedeu, que falou a palavra da oferta, já quase estou levando ele para falar lá na sede. Porque Deus usou ele para falar aqui uma palavra. Muitas vezes, irmão, nós não somos contentes, não somos satisfeitos com a vida que nós levamos. Mas se nós dermos uma olhada para o lado, irmão, às vezes tem pessoas que estão dormindo debaixo de uma barraquinha, debaixo de uma lona. Uma certa feita, um cantor nosso, de 40 anos atrás, ele, lá na região de Paranaguá, ele era um homem bem capacitado financeiramente, tranquilo, e ele chega num lugar de subúrbio, ali, um lugar difícil, e ele olha para uma irmã estendendo roupa no varal. A casa dela era uma pequena choupana, onde não tinha divisórias, não tinha um piso como este aqui, mas era um chão batido, e ela estendendo roupa no varal e cantando. Isto que é felicidade, ter Jesus em sua vida e ser um cristão de verdade, irmão. Isto é felicidade. Eu não sei por que Deus me leva a dizer isso aqui nesta noite, e o cantor fez um hino das palavras daquela mulher, que ela estava cantando ali, e depois fez muito sucesso com aquilo ali. Mas Deus manda te dizer nesta noite que Ele está no controle da situação da tua vida. Aleluia! Uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Isso que se vendia na cidade de Samaria, um quarto de cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Vocês imaginam? Mas isso não era nada perto do que nós encontramos dentro desse texto, no capítulo 7 de 2 Reis, quando 2 mulheres negociaram seus filhos para comer, para poder matar os filhos, e uma delas cumpriu e matou o filho para dividir entre as 2 famílias. Mas quando acabou a carne do filho, que foi procurar o filho da outra, a outra escondeu o filho. E ali culminou numa situação, porque o rei de Samaria estava andando por cima do muro. E quando ele ia passando por cima do muro, ele ouviu o clamor daquela mulher, que disse: acode nós, ó rei. E o rei disse: da onde te acudirei eu? Se Deus não te acudir, o que é que eu vou fazer? Aí a mulher contou a história. Quando ela contou a história dos filhos, diz a Bíblia que o rei rasgou as suas vestes reais e saiu andando por cima do muro e mandou uma mensagem para o profeta Eliseu, que não é uma mensagem do WhatsApp, que nem hoje, mas mandou um mensageiro dizer: Eliseu, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque não suportamos mais. Ele até mandou uma ameaça para Eliseu. Mas antes mesmo de o mensageiro do rei bater na porta, o Espírito de Deus chegou primeiro, irmãos. O Espírito de Deus chegou primeiro e incitou Eliseu. E disse: Eliseu, fala alguma coisa, eu tenho uma palavra para ti.
Aleluia! Tem hora, irmãos, que nós parece que ficamos emudecidos diante de uma situação adversa na nossa vida. Nós ficamos emudecidos, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas Deus manda te dizer nesta noite, fala e não te cales, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu lembro que, quando eu era jovem ainda, eu residi numa região aqui, numa cidade chamada Dois Vizinhos, mas eu morava lá num sítio. E eu fiz um propósito com Deus, de ir num trabalho que estaria acontecendo numa pequena cidade, e não era muito pertinho, mas também não era longe, mas as circunstâncias às vezes deixam longe, porque eu tinha que andar 9 quilômetros a pé, com chuva, mas eu fiz um propósito de ir lá para ser batizado com o Espírito Santo. Hoje pouca gente pensa nisso, batismo com o Espírito Santo ficou para lá, essa coisa do passado para muita gente, né? Mas eu fiz um propósito, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo, e caminhei, eu e outro irmão mais novo do que eu, caminhamos aqueles 9 quilômetros com o sapato no ombro, amarrado um cadarço no outro, nossa pasta de roupa na mão, e a Bíblia, e chegamos na entrada da cidade, lavamos os pés num rio, calçamos o sapato, pegamos o ônibus encalhou no caminho, que era tudo estrada de barro, estava chovendo, nós tivemos que sair do ônibus, empurrar o ônibus para chegar até lá. Chegamos lá, passou a primeira noite de trabalho, eu não recebi nada. Passou a manhã do outro dia, que naquele tempo fazia trabalho o dia inteiro, a igreja estava cheia, não recebi nada. Quando chegou a tarde, no período da tarde, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu estava sentado no banco da igreja, sentado no banco da igreja, Jesus me batizou no momento em que o preletor, palestrante, estava ministrando a palavra, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí, depois que passou tudo, eu achei que não tinha sido batizado, porque eu achava assim, que as coisas boas não eram para gente que era pequeno. Eu me achava muito fraco, muito pequeno. Aí o meu irmão falou, você foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, não, acho que eu não. Ele, não, eu vi você falar em línguas estranhas. Eu falei, mas eu não vi, que eu fiquei tomado ali pelo poder sobrenatural, e eu fiquei naquela dúvida. Passou-se uns 20, 30 dias, quando é uma noite lá naquele sítio, a minha mãe adoeceu e sofreu lá sei lá o que era, caiu no chão e não levantava mais, não podia mais falar, e eu vi que ela ia morrer. E naquele instante, meus 2 irmãos saíram em busca de recursos, mas era longe, saíram a pé, chovendo muito, e eu decidi, naquele instante, eu junto com meu pai, de estender a minha mão sobre a minha mãe, que estava morrendo, caída no chão, e orar por ela. E quando eu estendi a mão e comecei a orar, desde a primeira palavra saiu em línguas estranhas. E eu orei em línguas estranhas ali, mais ou menos 1 minuto, por aí, ou 2 minutos, e minha mãe levantou curada, falando em línguas estranhas também. Completamente curada. Então foi um momento circunstancial na minha vida, para mim entender que Deus estava comigo, que o Senhor tinha me batizado com o Espírito Santo, sim, que eu estava batizado. Então precisou passar por aquele momento difícil na minha vida, mas para entender que Deus estava no controle da situação. Então, antes do mensageiro do rei de Samaria chegar onde estava Eliseu, já chegou primeiro o Espírito de Deus, e disse, Eliseu profetiza que vai ter uma grande vitória sobre a cidade de Samaria, mas não é porque o exército de Samaria vai sair para fora e vai matar o exército da Síria, não é por causa disso,
mas Deus vai intervir. Deus vai intervir na situação. E as portas de Samaria vai ser abertas amanhã, disse Eliseu. Ele disse, amanhã as portas de Samaria vai ser abertas e haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo aí nas portas de Samaria. Dá para dar um glória a Deus, meu irmão? Dá para acreditar numa situação dessa? Tem hora que a gente até não acredita, né, irmãos? Mas será que vai acontecer um negócio desse? Pois a questão já estava perdida. Era um exército tão grande. Tem hora que parece que a circunstância, o problema, fica maior do que toda a nossa capacidade de vencer. Eu lembro que uma certa feita, eu cheguei numa casa, eu e a irmã Iolete, minha esposa, nós chegamos numa casa que, quando eu desliguei o carro lá na rua, eu escutei os gritos dentro daquela casa de uma pessoa que estava morrendo. A pessoa estava com leucemia e estava já em estado terminal. E quando nós chegamos, eu entrei, que a porta da sala estava aberta, nós chegamos e entramos, porque vimos aqueles gritos, desesperados. E entrei na sala e encontrei a dona da casa, que era uma irmã que chamava Sônia, com a Bíblia na mão aberta, porque ela estava colocando a Bíblia para a cunhada dela colocar a mão sobre a Bíblia, para morrer com a mão na Bíblia. Para morrer com a mão na Bíblia. A mulher estava morrendo. Grito, porque era muita dor que ela sentia, o corpo todo inchado, não andava mais, não comia mais, não se alimentava, nem remédio tomava mais. E nós entramos e começamos a orar, estendi a mão sobre aquela mulher e começamos a orar. E oramos uns 2, 3 minutos, e a mulher estava dormindo quando terminou a oração. E nós fomos embora. Quando foi dali 2 dias, a gente voltou naquela casa, convidei um outro pastor para ir junto comigo lá. Chegamos lá, aquela mulher estava sentada conversando com outras mulheres, dando risada. Que no outro dia a gente escutou o pranto, o grito. Aí chegamos e escutamos a risada. Aí eu falei, mas irmã, como é que estão as coisas aí? Ela disse, irmão Antônio, pastor Antônio, naquele dia que vocês estiveram aqui orar e que ela dormiu, ela acordou de madrugada. E quando acordou, ela sentiu fome, levantou da cama, esquentou o resto da janta que eu tinha deixado guardado e jantou de madrugada, está completamente curada. Completamente curada. Por quê? Porque as muralhas da morte foram derrubadas naquela noite, irmão. Não é porque o pastor Antônio chegou ali, é porque Deus tinha um projeto, Deus estava no controle daquela situação. Então, o profeta disse, olha, haverá amanhã uma medida de farinha, uma medida, era uma coisa grande, que dava para fazer 20 pães com a medida de farinha. Vai haver por um ciclo, quando se pagava 80 ciclos por uma cabeça de jumento, vai haver uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, aí na porta de Samaria. Aí o capitão da guarda real disse, eu não acredito nisso, eu não acredito. Ele disse, ainda que Deus fizesse janela nos céus, aleluia, ainda que Deus fizesse janela nos céus, não aconteceria isso. O profeta olhou para ele e disse, com teus olhos verás, porém você não comerá. Aleluia. Por isso que nós nunca devemos de criticar das coisas que Deus vai fazer, irmão. Se você não crê, você fica orando e Deus me dá capacidade para crer, porque algo vai acontecer aqui.
Mas quem Deus usou para fazer esse milagre? Deus podia ter usado aquele capitão, mais outras pessoas oficiais da guarda do rei. Não. Tinha 4 homens leprosos lá do lado de fora da cidade. 4 homens leprosos que estavam morrendo de fome também, porque ninguém mais ia lá dar assistência para eles no leprosário. Estavam morrendo de fome. Aí um disse para o outro, mas isso já tocado por Deus, irmão. Já tocado pelo Espírito de Deus, um disse para os outros. Ele disse, se nós ficar aqui nesse lugar parado, nós vamos morrer de fome. Aí o outro disse, mas se nós entrar em Samaria, lá também estão morrendo de fome, nós vamos morrer também. Aí o outro disse, que tal nós ir no arraial dos Círios, aonde tem alimento com abundância? Aí o outro disse, lá eles podem nos matar. Aí o outro disse, se nós morrer, simplesmente morreremos, mas não vamos ficar aqui sentado até morrer. Isto quer dizer, igreja, nós temos que se mexer, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar, irmão, que nós vamos se levantar. Aleluia! Como aquele moço da parábola do filho pródigo. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com o meu Deus e vou dizer para ele que eu pequei contra o céu, pequei contra o meu Pai, e eu estou em busca de misericórdia. Ele podia ser alvejado naquele momento, mas ele foi recebido com um abraço. O Senhor quer te dar um abraço nesta noite. Isso aqui, irmãos, quando nós vamos falar de culto de vitória, culto de libertação, é uma guerra, irmão. É uma guerra porque o nosso adversário não quer que aconteça nada. Então ele fica dizendo para as pessoas, não acredita nisso, você não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, não. Mas Deus está no controle da situação. E vai acontecer sim. Deus vai bradar aqui nesta noite para trazer vitória na tua vida. Impressionante que aqueles 4 homens leprosos, quando eles tomaram a decisão de se levantar pelo crepúsculo, no final do dia, eles se levantaram e foram ao arraial dos Círios. E Deus acompanhou por cima. E aqueles homens foram se aproximando do arraial. Eles não estavam vendo nada. Mas os comandantes do exército da Síria escutaram um ruído, escutaram um movimento, não de 4 homens leprosos, escutaram um movimento de muitos carros de guerra. Eles ouviram o barulho de muitos cavalos, de muitos cavaleiros, de muitos exércitos, porque Deus havia movimentado o seu exército, irmãos. Deus tem um exército para lutar em favor do seu servo, da sua serva, aqui nesta terra. Mas para nós ter a proteção deste exército de Deus, nós temos que ter uma capacidade de acreditar e não ficar pasmado diante da situação. Não ficar pasmado e dizer, eu irei em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai me dar vitória. Quando aqueles homens chegaram no arraial, que eles pensaram que podia ser preso, ser alvejado, ser morto, eles chegaram, não tinha ninguém.
não tinha soldado, não tinha comandante, estavam os cavalos amarrados, estava estoque de alimentos, muitos sacos de farinha empilhado, muita cevada, a Bíblia diz que tinha muita roupa, e tinha até ouro e prata, dinheiro, tinha de tudo, porque aquele exército estava acampado ali para esperar Samaria morrer de fome. E eles estavam ali preparados para ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, se fosse preciso. Mas Deus colocou eles para correr, meus irmãos. E eles fugiram. E aqueles homens chegaram ali, passaram a noite comendo e bebendo do melhor. E escolhendo roupas e encontrando ouro e prata. Mas de repente, no versículo 9 do capítulo 7, o Espírito de Deus entra em ação novamente. E diz, um olhou para os outros e diz, olha, algo falou comigo aqui, que se nós ficar parado aqui, até o dia clarear, algum mal vai vir sobre nós. Porque Deus quer que nós vamos a Samaria, nas portas de Samaria, e vamos anunciar que não tem mais exército inimigo aqui, mas que tem muita farinha, muita cevada, para matar a fome do povo de Samaria. Tudo isso porque tinha um homem chamado Eliseu que profetizou. E nós somos chamados para falar do poder de Deus, meus irmãos. Nós somos chamados para falar do poder de Deus. Eu às vezes estou falando, hoje mesmo estava falando com um grupo de obreiros, dizendo, irmãos, eu vejo assim uma mudança nas coisas, parece que hoje se preocupa mais só com adquirir coisas materiais, e enfim, quando Deus nos capacitou para expulsar os demônios, para curar os doentes, Deus nos capacitou para falar a mensagem do Evangelho que salva, que transforma o homem, que cura o doente, e falar que Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Aleluia. Eu vou parar nesse instante que as horas se passaram, mas Deus tem uma palavra para a igreja que está aqui nesta noite. Assim como Eliseu disse, amanhã haverá 2 medidas, uma medida de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, às portas de Samaria. Deus fala conosco aqui nesta noite. Amanhã você vai ter uma surpresa na tua vida. Convida a igreja para estar em pé nesse instante. E aquele que tiver qualquer problema difícil na sua vida, que precisa de uma vitória na tua vida, você acredita que Deus pode mudar o rumo da tua vida nesta noite? Você sai do teu lugar, vem aqui à frente, que eu vou ministrar a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se você está precisando, não te detenha, não faça como aquele capitão lá que disse, não vai acontecer. Não, diga, vai acontecer sim, porque Deus está no controle desta situação. Aleluia. Oh glória. Oh glória. 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 Alai sende mais sinde mais. Enderrai de mim, sinde me. Enderrai de mim.
Ai, ai, mas sim. Oh, glória! E assim o Senhor diz para ti: não temas, meu filho, não temas, minha filha, porque eu estou no controle, eu estou contigo. Aleluia! Eu quebrarei as muralhas de diante de ti. Eu te mostrarei a minha salvação. E tu verás que eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, vai quebrando as correntes do mal, Senhor. Vai quebrando, Senhor, o jugo pesado nesta noite. Vai quebrando todo o jugo da doença. Vai quebrando, Senhor, nesta noite. Vai quebrando todas as amarras de Satanás. Nesta noite, Senhor, eu declaro vitória. Eu declaro vitória, Senhor, na vida do teu servo, na vida da tua serva. Eu declaro vitória. Nas enfermidades serão extirpadas. O Senhor está curando nesta hora. Eu declaro vitória na família. Eu declaro vitória no casamento, na vida conjugal, na vida financeira. Receba poder de Deus na tua vida. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Derrama poder aqui, Senhor meu Deus, derrama poder. Acrescenta fé. Salva, perdoa os pecados, cura. Quebra todo o jugo pesado, meu Deus. Para que este povo venha dar testemunho que o Senhor é Deus, que o Senhor faz, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor dá prosperidade, meu Deus. Receba prosperidade nesta noite. Receba prosperidade nesta noite. Em nome de Jesus, receba! Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus tem falado profundamente, irmãos, aos nossos corações. Deus, aleluia, tem dado a vitória a seus filhos esta noite. Deus abençoe a amada igreja. Aleluia, que o Senhor possa, aleluia, abençoar a cada um dos irmãos e reverter em bênção por estar na casa do Senhor, aleluia. Com permissão do nosso copastor, quero transmitir aqui os avisos do final de semana, irmãos, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no próximo sábado, dia 19, estaremos aqui o grande culto, irmãos, de avivamento. Está na tela aqui.
Aleluia, estará pregando aqui o pastor Alexandre Pitante e a cantora Marli Cruz estará adorando o nome do Senhor. Portanto, convido toda a igreja a estar conosco final de semana, sábado agora. O culto iniciará às 19h30, irmãos. Temos o pastor Alexandre Pitante, o nosso pastor Antônio conhece muito bem, um homem muito usado nas mãos do Senhor, e queremos deixar aí 1 hora de mensagem para a igreja. Venha, irmão, receber a bênção do Senhor. Deus tem algo especial para você, para a igreja, para mim neste final de semana. No domingo de manhã, o nosso evangelista Gerson vai estar trazendo aqui a lição da escola dominical, e domingo à noite, às 20 horas, irmãos, o grande culto com toda a igreja, e também ministrando o pastor Alexandre Pitante, às 20 horas, e de manhã, às 9 horas, escola dominical, e sábado, às 19h30, o culto, o grande culto de avivamento. Portanto, convido aqui o nosso pastor Pedro Franchetti para orar com a igreja e entregar a bênção apostólica, abençoar a igreja com a bênção apostólica. Orar aqui, despedindo do culto esta noite. Deus abençoe, pastor Antônio, por Deus ter usado grandemente para falar com a igreja esta noite. Tenho certeza que nós vamos sair daqui transformado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar aqui. Eu tenho dificuldade, como a maioria sabe, mas hoje eu quero conhecer o pastor Antônio. Quem sabe a gente já se viu tempos passados, né? Escola bíblica, mas graças a Deus, e hoje eu conheci. E espero que a minha esposa também possa vir um dia. Ela tem muita dificuldade, mas Deus pode dar um jeito, né? Nós ouvimos o pastor pregando. Deus sempre tem uma maneira que você não sabe. Mas se você confiar, pode saber que vai ser resolvido o problema. Vamos então orar. Deus querido e amado, agora despede-nos na tua paz, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Que essa mensagem fique, Senhor, gravada, Senhor, bem fundo no coração de cada um de nós. Abençoa agora, Senhor. Dá uma noite abençoada ao teu povo, Senhor. Despede a tua igreja na tua paz, Senhor. Ó Deus querido e amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre, e digamos juntos, amém. Deus que vos abençoe.